Gente, nós comentamos várias vezes dos problemas que os agricultores aqui na Europa, nos países europeus, estão enfrentando. Cada vez mais graves, tá? Eles estão sob pressão. Fez com que, agora no início do ano, eles fizeram grandes manifestações na Europa toda, Polônia, Espanha, Portugal, Alemanha, etc, etc, pp. Né? E agora saiu uma reportagem do jornal Financial Times e, de acordo com essa reportagem, a Olam Agri, uma das maiores comerciantes de commodities agrícolas do mundo, alertou que o mundo está caminhando para guerras alimentares, devido às tensões geopolíticas e às mudanças climáticas que estão empurrando os países para conflitos por causa de escassez de alimentos suprimentos. Falando na conferência de consumidores Redburn Atlantic e Rothschild na semana passada, o CEO da Olam Agri, Sani Verghese, disse que as barreiras comerciais impostas pelos países estão a exacerbar a inflação e a levar os países a conflitos devido à diminuição do abastecimento alimentar. Os principais comerciantes de matérias-primas agrícolas que obtiveram lucros recordes em 2022, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia ter feito disparar os preços dos alimentos, foram acusados de exacerbar a inflação dos preços das cheias através de margens de lucro que aumentam os lucros, de acordo com o Financial Times. Os preços dos alimentos começaram a subir depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, quando algumas exportações de cereais e fertilizantes foram bloqueadas pelo conflito. Talvez vocês lembrem ainda da época, nós comentamos bastante. Na época vocês me escreveram: Caio, aqui nós temos a garantia que vão chegar vários navios com fertilizantes, etc. Né? Talvez vocês lembrem ainda. Bloqueadas pelo conflito. Isso exacerbou a insegurança alimentar nos países mais pobres e deixou os consumidores em todo o mundo enfrentando uma crise de custo de vida, afirmou a revista. Todos nós, eu acredito que nós percebemos na própria pele, né, os altos aumentos dos produtos, né, que até hoje continuam altos. No entanto, Verghese salientou que a elevada inflação dos preços dos alimentos se deve em parte à intervenção governamental. Gente? A expansão das barreiras não tarifárias em 2022, em resposta à guerra, criou um desequilíbrio exagerado entre a oferta e a procura. E vocês sabem, a oferta e a procura faz com que o preço, né? O cerne do seu argumento é que as barreiras comerciais e as medidas protecionais conduzem a tensão entre países e, portanto, a conflitos sobre o abastecimento alimentar. Enquanto as alterações climáticas afetam a produção alimentar global e conduzem à escassez e ao aumento de preços, o que por sua vez pode desencadear conflitos sobre recursos. E é bem isso que nós vamos ver. Eu também tenho acreditado nisso, que como é que vai ficar se os produtores são na sua produção limitados. E isso, ao mesmo tempo, em muitos países importantes do mundo. Vai haver uma escassez, vai haver um aumento, uma inflação nesses preços. É óbvio, né, gente? Embora as barreiras comerciais e os conflitos possam levar a aumentos de preços que tornam os alimentos inacessíveis para muitas pessoas, os conflitos sobre o abastecimento de alimentos podem levar à insegurança alimentar, à subnutrição e até à fome. Quer dizer, dos atuais 860 milhões de pessoas que passam fome, esse número nos próximos anos pode ter certeza que vai aumentar e muito. E as guerras alimentares poderão ter um impacto significativo na economia global, conduzindo à instabilidade econômica
e a recessão. Mais uma coluna que faz com que a ordem mundial vai mudar, gente. Se há preocupação com guerras alimentares, então por que é que os governos ocidentais travam guerras contra os agricultores em nome das alterações climáticas? Essa é a pergunta que todos nós a gente deveria fazer, né? Se isso tudo é visível, previsível, por que então cada vez mais pressão em cima dos agricultores? A guerra contra os agricultores é um fenômeno global, gente, que ganhou força nos últimos anos. Várias formas de ataques, restrições e políticas impostas aos agricultores por governos, empresas e grupos ambientalistas ameaçam a subsistência dos agricultores, a segurança alimentar nacional e o abastecimento alimentar global. E hoje em dia tudo acontece no modo global, gente. Todos nós estamos interligados e por isso tudo acontece global. A gente viu na pandemia, na guerra, né? A guerra acontece ali, mas leva todos nós junto. É global, gente. Por exemplo, o governo holandês impôs regulamentações rigorosas sobre práticas agrícolas que, entre outras coisas, restringem o uso de fertilizantes azotados, o que levou a protestos e preocupações sobre a segurança alimentar. Outro exemplo são as políticas do governo dos Estados Unidos, como o padrão de combustíveis renováveis, que levou a custos mais elevados para os agricultores e a rendimentos agrícolas mais baixos, tornando-lhes difícil competir com grandes empresas. A guerra contra os agricultores continua. Ontem, os criadores de gado na Dinamarca, esses dias, né, foram avisados de que os peidos e arrotos das suas vacas, ovelhas e porcos serão medidos e tributados a partir de 2030. Nós comentamos, o primeiro país do mundo a fazê-lo como parte da sua luta contra as emissões de metano, ou contra os agricultores. Aí muitos me escreveram, mas como é que eles vão medir, gente? Eles vão pegar, já posso dizer o que eu imagino, tá? Eles vão pegar, por exemplo, a idade do porco, pela idade eles vão calcular o peso, e pelo peso eles vão calcular mais ou menos o que come diariamente, e aí você faz o cálculo dos peidos ou das arrotações, etc. Em cima disso, pronto. Né? Não é tão fácil, não é tão difícil assim. E ontem a campanha no Farmers No Food divulgou o seguinte vídeo de um agricultor britânico. Agora estamos sendo pagos para parar de cultivar alimentos e, em vez disso, cultivar flores silvestres, disse ele. Outras políticas de alterações climáticas que destroem a agricultura incluem a instalação de fontes de energia verde. Bem importante, terras agrícolas de primeira qualidade. Isso até inclusive aqui na região de Munique, a gente vê e a gente fica de boca aberta. Terra plana, tá? Para conseguir uma boa produção, são usadas para colocar esses painéis. Em vez de colocar em todas as casas, tá? Logicamente a gente tem que ver a direção do telhado, né? Mas mesmo assim, não. Vão sendo usados também terras que antigamente eram usadas para criar gado ou para produzir trigo, milho, etc. Né? Isso tudo põe em risco a nossa segurança alimentar futura. Não é o aquecimento global ou uma emergência de alterações climáticas que poderá levar a guerra alimentares. É a guerra contra os agricultores. São os ataques aos agricultores que levam à escassez de alimentos, à insegurança alimentar e à instabilidade econômica. Mas essa não é a visão do mundo da Olam Agri. Na Conferência de Consumidores
De Redburn Atlantic e Rothschild Verghese apelou aos executivos da indústria de consumo reunidos, incluindo os chefes da Coca-Cola e da Associated British Foods, para acordarem e tomarem mais medidas em relação às alterações climáticas. Gente. Os governos deveriam impor o imposto sobre o carbono, argumentou ele. Esta é a hipocrisia da agenda da crise climática e é uma profecia autorrealizável. Travar uma guerra contra os agricultores para combater as alterações climáticas e depois culpar as alterações climáticas pelas guerras alimentares é um ciclo interminável de problemas, reação, solução. É a dialética hegeliana de manipular a opinião pública e controlar a sociedade, criando um problema, provocando uma reação e depois oferecendo uma solução predeterminada. Uma solução que serve apenas às elites autoproclamadas e os seus objetivos. Pensa um pouco naquilo que eu apresentei para vocês. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Grato a todos, até mais.